Vamos ser claros. Sua vida está cheia de momentos em que a raiva, como um incêndio incontrolável, ameaça consumir sua paz. Ela se manifesta em explosões verbais, em frustrações silenciosas, em noites insones. Mas você já se perguntou por que essa fúria parece ter tanto poder sobre você? Às vezes, o maior ato de coragem não é enfrentar um inimigo externo, mas dominar a tempestade que ruge dentro de nós. Você não precisa fazer um espetáculo disso, nem esperar a aprovação de ninguém. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nos conselhos da filosofia estoica. Solte o que você não pode controlar e liberte-se. Porque, amigo, a vida é curta demais para ficar preso às chamas da raiva. Vou te mostrar passo a passo como aplicar 4 segredos ancestrais que, sem dúvida, estão tornando sua vida um caos. Não só emocional, mas também mental. Essa fúria está te destruindo antes mesmo de você perceber. E se você não agir, pode perder algo ainda mais importante, sua paz. Por isso, comece hoje, em silêncio e sem desculpas. No final, o que você deixa para trás diz mais sobre você do que aquilo que tenta segurar. Está pronto para começar a viver de verdade? Mas antes de começarmos, preste atenção nesta história, que vai te ajudar a entender melhor a sabedoria contida neste material. Em um tempo não muito distante, vivia um homem chamado Elias. Sua vida era como um rio caudaloso, fluindo com prosperidade e alegria. Tinha uma família que amava, um trabalho que o preenchia e a sensação de que o futuro era um horizonte vasto e promissor. Mas o destino, com sua mão invisível e implacável, teceu uma reviravolta sombria. Uma crise econômica avassaladora varreu seu mundo, levando consigo não apenas suas posses, mas a própria estrutura de sua existência. O rio secou e Elias se viu no leito árido, cercado por escombros de um passado que parecia ter sido apenas um sonho. A princípio, a dor era um abismo. A raiva queimava em seu peito, uma fúria silenciosa contra a injustiça do universo. Noites insones eram preenchidas por perguntas sem resposta, por um luto profundo pelo que havia sido e não era mais. Ele se sentia um náufrago, à deriva em um mar de desespero. Seus amigos, em sua boa intenção, ofereciam palavras de consolo, mas Elias sentia que ninguém poderia compreender a extensão de sua ruína. Ele estava preso em uma cela de desespero, construída pelos seus próprios pensamentos sobre o que deveria ter sido. Essa história, como veremos, é um espelho para a nossa própria jornada. Um professor antigo, de semblante grave e voz que parecia carregar o peso do tempo, costumava narrar aos seus discípulos sobre a natureza da perturbação humana. Ele explicava que a angústia, a raiva, o desespero não eram causados pelos eventos em si, mas pela forma como os interpretamos. Não são as coisas que nos perturbam, dizia Epicteto, mas o nosso julgamento sobre as coisas. Essa verdade, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, é a pedra angular da sabedoria estoica. Ela nos convida a olhar para dentro, para o único domínio onde temos controle absoluto, o reino de nossos pensamentos e escolhas. Pensemos em Elias. Sua mente, como a de muitos de nós, estava focada no incontrolável, a crise, as perdas, o passado. E é exatamente aí que reside a armadilha. Os estoicos nos ensinam a traçar uma linha clara entre o que está sob nosso poder e o que não está. O clima, as ações alheias, o destino, a doença, a morte, tudo isso reside fora do nosso círculo de controle. Tentar dominá-los é como tentar segurar a água com as mãos. Um esforço fútil que só gera frustração e sofrimento. A verdadeira liberdade começa quando aceitamos essa distinção fundamental. O primeiro segredo transmitido pelos sábios é reconhecer a raiva como um fogo interno. Ela queima mais quem a sente. A raiva é uma emoção poderosa, mas sua maior vítima é sempre quem a abriga.
Pense nela como um veneno. Ao invés de jogá-lo no seu adversário, você o bebe, esperando que ele sinta os efeitos. Um antigo filósofo ensinava que, ao sentir a raiva subir, o primeiro passo é nomeá-la, observá-la sem julgamento. Não é você que é a raiva, você apenas a sente. É uma visita, não uma morada. Você já se viu explodindo apenas para sentir um vazio e arrependimento logo depois? Os estoicos entendiam que a raiva surge de um julgamento sobre algo que nos foi feito ou que nos ameaça. No entanto, eles enfatizavam que esse julgamento é uma escolha. Ao reconhecer a raiva como uma sensação interna e não como uma imposição externa, abrimos a porta para o controle. Sêneca, em suas cartas, frequentemente descrevia a raiva como uma loucura temporária, um estado onde a razão é obscurecida. A chave é a autoconsciência. Imagine um guerreiro estoico em meio a uma batalha. Ele não nega o medo ou a fúria que surgem, mas os observa, os reconhece como sensações passageiras. Ele sabe que se permitir que essas emoções o controlem, perderá a clareza para lutar. A raiva é como uma fumaça densa que obscurece sua visão, impedindo-o de ver o caminho para a vitória. Elias, em sua fúria inicial, estava cego por essa fumaça, incapaz de enxergar além da sua própria dor. O segundo segredo é criar uma pausa reflexiva. Um segundo antes de reagir pode mudar tudo. Na voragem da raiva, a impulsividade é nossa maior inimiga. Os estoicos praticavam o prosoche, a atenção plena, um estado de vigilância constante sobre seus pensamentos e impulsos. Eles sabiam que entre o estímulo e a resposta reside a nossa liberdade, um espaço sagrado onde a razão pode intervir. Quantas vezes você já se arrependeu de algo dito ou feito no calor do momento? Sêneca, em suas cartas, frequentemente abordava a importância de adiar a reação. Ele argumentava que a raiva é uma loucura temporária e que a razão deve ser o freio. A pausa não é um sinal de fraqueza, mas de força e autocontrole. É o momento em que a mente racional pode intervir antes que a emoção tome as rédeas. Essa pequena fração de tempo é onde reside o poder de escolha, a verdadeira liberdade humana. Imagine um arqueiro experiente. Ele não atira a flecha no primeiro impulso. Ele respira, mira, avalia o vento. A pausa é o que garante a precisão. Da mesma forma, sua reação à raiva precisa dessa pausa para ser precisa e virtuosa. Sem ela, a flecha da sua fúria pode atingir o alvo errado, ou pior, ferir a si mesmo. Elias, ao começar a praticar essa pausa, percebeu que a urgência de reagir era apenas uma ilusão e que a calma era uma escolha, não uma ausência de emoção. O terceiro segredo reside em buscar a perspectiva e a empatia. Entenda que a ação do outro nem sempre é pessoal. A raiva muitas vezes se alimenta da nossa interpretação egocêntrica dos eventos, da crença de que tudo é um ataque pessoal. Marco Aurélio, o imperador filósofo, refletia sobre a imperfeição humana e a necessidade de tolerância. Ele compreendia que a maioria das pessoas age por ignorância, por suas próprias dores ou por uma visão limitada do mundo, não com a intenção deliberada de nos prejudicar. Quantas vezes você já se sentiu ofendido apenas para descobrir que a intenção não era essa? Os estoicos ensinavam a dike, a justiça, que incluía a compreensão da natureza humana. Eles sabiam que o erro é parte da condição humana e que a compaixão e a compreensão são mais eficazes do que a fúria. Ao buscar a perspectiva do outro, desarmamos a narrativa de ataque pessoal que alimenta a raiva. É um exercício de humildade e sabedoria, reconhecendo que o mundo não gira em torno de nossas expectativas. Imagine um rio. Você está na margem e vê um tronco flutuando. Se você pensa que o tronco está vindo para te atingir, você se zanga. Mas se você entende que o tronco está apenas flutuando, levado pela corrente, a raiva se dissipa. A ação do outro é o tronco. Sua interpretação é o que gera a raiva.
Elias, em sua jornada, precisou aprender a ver a crise econômica não como um ataque pessoal, mas como uma força impessoal, um tronco flutuando no rio da vida, sobre o qual ele não tinha controle, mas sobre o qual podia mudar sua percepção. O quarto e último segredo, um pilar da fortaleza estoica, é praticar o desapego emocional. Não se deixe arrastar pela emoção alheia. Sêneca nos alertava que a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. O desapego não é indiferença, mas a capacidade de observar as emoções e eventos sem permitir que eles controlem seu estado interior. É reconhecer que você não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas. É a verdadeira liberdade. Você já se sentiu sugado pela raiva de outra pessoa, como se ela fosse contagiosa? Os estoicos falavam da apateia, não como ausência de emoção, mas como a ausência de perturbação irracional. É a capacidade de manter a serenidade da mente, mesmo quando o mundo ao redor está em tumulto. É entender que a raiva do outro é problema do outro e você não é obrigado a carregá-la. É a maestria de não permitir que o caos externo invada seu santuário interior. Imagine-se como uma rocha inabalável no meio de um mar tempestuoso. As ondas, as emoções alheias, as circunstâncias batem, mas a rocha permanece firme. Você não é a onda, você é a rocha. Elias, ao aplicar esses princípios, começou a reconstruir, não as paredes de sua antiga casa, mas as fundações de sua própria alma. Ele buscou o que estava sob seu controle, sua atitude, seu esforço, sua virtude. Passou a dedicar-se a pequenos atos de bondade, a aprender novas habilidades, a valorizar as poucas coisas que lhe restavam, como o nascer do sol e a companhia de um velho amigo. A cada dia, ele se lembrava da máxima de Marco Aurélio: o que não te faz mal, não te diminui. Essa é a essência da resiliência estoica, a capacidade de não ser afetado pelas coisas externas, de manter a serenidade da mente, mesmo quando o mundo ao redor desmorona. O caminho de Elias não foi fácil, nem rápido. Houve dias de recaída, de sombras, que tentavam arrastá-lo de volta ao abismo do desespero. Mas ele persistiu, firme como uma rocha em meio à tempestade, aplicando a sabedoria dos antigos. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza estava em sua mente inabalável, em sua capacidade de escolher a calma em vez do caos. A raiva se transformou em uma chama de resiliência e o desespero em um propósito renovado. Anos se passaram. Elias, embora nunca tenha recuperado a fortuna material de outrora, encontrou algo muito mais valioso: uma paz profunda e uma sabedoria que o tornaram um farol para outros. Sua história se espalhou, um testemunho silencioso de que, mesmo nas ruínas mais profundas, a alma humana pode florescer, guiada pela razão e pela aceitação. A maior vitória é sempre sobre si mesmo, sobre a capacidade de forjar uma mente inabalável que resiste a qualquer adversidade. A jornada para dominar a raiva não é fácil, mas é um caminho de poder e liberdade. Os antigos sábios nos legaram um tesouro de sabedoria, um mapa para construir uma fortaleza inabalável na mente. Ao aplicar esses 4 segredos, você não apenas silenciará a raiva, mas se tornará o arquiteto de sua própria paz, um mestre de seu próprio destino. Que a sabedoria desses antigos mestres ilumine seu caminho. Reflita sobre esses segredos e comece hoje mesmo a construir sua fortaleza interior. A calma que você busca está ao seu alcance, esperando que você a reivindique. Se você achou útil este tipo de vídeo, te encorajo a continuar aprendendo sobre essa filosofia. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este que são aplicáveis. Deixe seu comentário abaixo e, se não sabe o que comentar, comente gratidão, para que eu saiba que você chegou até o final.